Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto e este é o canal Computação 2.0. Hoje começaremos uma série de vídeos sobre o engine game conhecido como Godot. De forma geral, Godot é um engine game open source e cross-plataforma. Quer dizer isso? Ele consegue gerar um jogo para qualquer plataforma. Para Windows, para o Linux, para macOS, para plataformas de videogame como PlayStation, para web, etc. Esse é o site dele. Você acessa ele através de godotengine.org. Ele tem várias informações, por exemplo, Factures, onde são as características dele, você consegue ver tudo que ele pode fazer. Showcase, que são os estudos de caso de jogos feitos no Godot, você tem vários exemplos aqui. E olha que interessante, aqui você filtra por plataforma. Inclusive você tem PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Vamos voltar à página. Você tem o blog, que são informações. Você tem a comunidade, que é um fórum que você pode se cadastrar e tirar dúvidas e tem informações atualizadas. As redes sociais, onde você encontra o Godot. Comunidade, né? A comunidade. Assets são bibliotecas que você pode usar no seu jogo, coisas que já estão prontas, né? Muito bem, vamos voltar à página principal. Quando ele já identifica qual é o seu sistema operacional e ele já te dá a opção do download, do último download, que é o 4.3, ok? E aqui embaixo você pode baixar as versões anteriores, dependendo se seu computador não suporta a 4.3, você pode baixar outras versões. Ele é totalmente executável, você não precisa instalar, ele é super leve e super poderoso. Por quê? Você pode tanto fazer jogos em 2D, 3D e trabalhar com realidade virtual e realidade aumentada dentro dele. Para baixar ele é super simples, você clica aqui, né? Você tem a opção de baixar o .NET, caso você queira usar o C# para programar. O Godot utiliza uma linguagem própria que a gente chama de GDScript, que é muito semelhante ao Python. E as aulas eu vou fazer no GDScript. Ok? Então é só clicar, ele vai dar essa mensagem, ele já baixou, está baixando aqui, ó. Baixou. Você clica para abrir a pasta, né? Deixa eu abrir a pastinha. Tá aqui. Aí você pode usar um descompactador. No caso eu estou usando o Ceph em zip, mas o próprio Windows descompacta ele. Você extrai ele para uma pasta. Ele vai ter dois arquivos, o console e o Godot Stable. O Windows 64 e o Godot 4.3 Stable Windows 64 console. É só você clicar nesse arquivo que ele executa o Godot. Dando continuidade ao nosso vídeo sobre Godot, essa é a tela inicial quando você o executa. O que você vai ter nessa tela? Você vai ter uma área com seus projetos. Você tem o botão criar, que vai criar um novo projeto. Importar, para você importar um projeto pronto. Por exemplo, você gravou o projeto num pendrive ou em outro drive, você quer importar para cá e ele não está na lista de projetos, então você tem o botão importar. Escanear, você escaneia o seu disco, tá?
Do lado de cá, aqui você pode buscar, por exemplo, vou digitar aqui exemplo, ele faz uma filtragem. Do lado de cá, você edita, por exemplo, se eu tiver um projeto pronto, eu seleciono e clico aqui e edito ele. Ele vai abrir. Eu posso executar diretamente, né, um projeto pronto. Por exemplo, exemplo 1. Está aqui o exemplo, um exemplo simples de movimentação de uma sprite. Você pode renomear, você renomeia o projeto, ok? Você pode colocar tags e aqui remover você remove. Então, eu vou criar um novo projeto e passar um fluxo de trabalho que eu considero de boas práticas. Então, eu vou criar aqui um projeto, ele vai abrir essa tela, ele vai pedir o nome do projeto, vou chamar já projeto 01. Esse ícone já fica marcado porque ele vai criar uma pasta chamada projeto 01, onde você quer que ele crie. Você vem em navegar, aí você escolhe um diretório. Por exemplo, eu vou escolher aqui documentos. Seleciona e criar. Veja, ele criou, ele abre nessa tela. Antes da gente continuar, eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer, vou lá em meus documentos e você vai ter aqui projeto 1. Então ele já criou aqui vários, ele traz para você vários arquivos já gerados, por exemplo, arquivos para o Git, etc e tal. E ele já vem com um ícone, né? O ícone do Godot, que nós vamos ver mais para frente, que é aquele do exemplo. Bom, ele vai abrir aqui você tem 3 áreas de trabalho: cena 2D, cena 3D, que é o original, uma para você criar a interface do seu usuário, botões, controles, e se você não quiser criar nenhum desses, você usa outro nó. Você tem essa área aqui embaixo, que são seus arquivos, né? São os arquivos que você usa lá. Então, aqui dentro, tudo que você colocar na sua pasta, né? Vou abrir de novo a minha pastinha, projeto 1, tudo que você colocar aqui vai aparecer lá. Por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo, não sei se ele vai funcionar, mas vamos testar. Vou criar um arquivo texto, vou colocar assim, teste. Eu não sei se ele lê arquivo texto. Quando eu volto lá, olha aqui, ele já incorporou aqui. Então, por exemplo, aqui você pode montar pastas, várias pastas, por exemplo, vamos pôr assim, gráficos. E aqui nessa pasta você cria seus gráficos. Se você for lá, veja lá, você tem uma pastinha gráficos. Se eu clicar, ali vai aparecer alguma coisa. Se tivesse, né? Então é interessante você montar a pasta do seu projeto com subpastas divididas por categorias. Por exemplo, efeitos sonoros, gráficos, vídeo se tiver, script, que depois nós vamos falar de script, tá? Eu vou apagar isto e vou apagar isto. E aqui apagou. Também poderia apagar por aqui, tá ok? Muito bem. O que nós temos que fazer? Nós vamos trabalhar em 2D, então eu clico em cena 2D. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Salvar essa cena. Você vai vir em cena. Cada área, por exemplo, o que é uma cena? Pode ser uma fase do seu jogo, um level, né? Então eu vou salvar como? Lá no meu diretório, né? Vou chamar isso aqui de cena 01 e vou salvar.
Por que isso? Porque quando você for executar a primeira vez o Godot, ele vai pedir para você criar essa cena. Olha aqui, cena 01. Se eu for lá na minha pastinha, tá aqui, ó, cena 01, ok? Muito bem. Para eu rodar o Godot, eu vou clicar aqui nesse, ou apertar F5. Ele sempre vai pedir para você selecionar ou a cena atual, ou você selecionar um conjunto de cenas. No caso, como é a primeira cena, a gente pode fazer qualquer um dos dois. Pronto, ele incorporou e aqui está a janela de execução. Ok? Então isso eu considero as boas práticas. Agora a gente vai ver as áreas dessa tela, ok? Então vamos lá. Muito bem, estamos aqui numa tela 2D já com uma aplicaçãozinha pronta. Eu vou dar um play. O que eu tenho aqui? Esse é aquele arquivo que é o icon SVG. Nesse exemplo, eu configurei para que ele use as setas para se movimentar. Mas como eu costumo dizer, vamos fazer que nem Jack Estripador, vamos por partes. Bom, isso é uma cena, olha aqui, ó. Essa cena eu chamei nó de 2D, ela começou com nó, eu coloquei um sprite, então vamos começar por aqui. Isso é importante. Isso é o que a gente chama de grafo de cena. O que é um grafo de cena? É uma árvore hierárquica de todos os elementos da tua cena. Então, todos os objetos que eu for usar ficam aqui. Aqui embaixo é o meu repositório de arquivos, como nós já vimos anteriormente. Esta aqui é a minha área de trabalho, né? Eu vou usar o botãozinho do mouse, a rodinha do mouse, aliás, para fazer um zoom in. Então você usa a rodinha do mouse para fazer um zoom in ou zoom out na tela. Esta área aqui, esse quadrado aqui, esse retângulo, aliás, não é um quadrado, é a sua área de visualização. Se eu pegar o meu objeto e pôr fora dele, eu vou pôr assim, ó, metade dentro, metade fora, e der um play, olha o que acontece. Então, esta área aqui da minha janela, ela corresponde a esta área aqui. Ok? Muito bem. Quando eu tenho os meus nós, por exemplo, aqui eu tenho o que eu chamo de inspector. O que é inspector? Inspector são propriedades desse nó. Por exemplo, eu tenho abaixo do nó 2D, eu tenho um sprite 2D onde eu coloco este objeto. Poderia ser outro, não precisa ser esse excepcionalmente. Por exemplo, o que eu tenho dentro desse nó? Eu tenho aqui no inspector, por exemplo, eu tenho várias coisas e perceba que o sprite 2D é um nó 2D. Então, por exemplo, eu tenho transform. O que é um transform? Normalmente, transform a gente tem três propriedades: posição, rotação ou escala. Por exemplo, tá vendo? A posição é onde ele está na tela, tá? Rotação, eu quero fazer o meu objeto rotacionar em 45 graus. Olha lá, tá? Vou voltar aqui. 0. E escala, normalmente a escala dele é 1. A escala serve para quê? Para eu aumentar, por exemplo, eu quero aumentar para 2. Ó. Ah, eu quero diminuir de volta para 1. Tá? Então é isso. Por que a escala é proporcional? Porque eu tenho esse cadeadinho. Se eu tirar esse cadeadinho, ó, então vamos supor que eu quero diminuir.
0,5 e der um tab, ele diminui proporcional, tanto x e y. Se eu tirar esse cadeado e pôr aqui 1, olha o que acontece. Ele só muda aqui. Então, não é interessante, né? Não fica legal. Opa. Tá vendo? Ele tá... Agora ele tem que tirar os dois. Tem que tirar a proporcionalidade e jogar 1 em 1. Pronto, agora eu posso reativar. Bom, você pode movimentar com o mouse onde você quiser. Isso aqui você pode aumentar aqui, tá vendo? Ou diminuir. Eu aconselho sempre usar esses da diagonal, porque se eu usar o outro, ó, ele dá uma distorcida. Tá? Então, tá aqui. E tem muitas outras propriedades, né? Vou dar um exemplo. Eu vou apagar isso aqui. Apaguei. Vou selecionar o nó 2D. Tá? Vou clicar nesse mais. Esse mais é um botão para eu acessar os tipos de nó que eu tenho. Então eu vou pôr de novo Sprite, né? Selecionei, Clear. Pronto, tá aqui. Aí vou colocar de novo aquela imagem. Eu pego aqui, ó, e arrasto direto para a textura. Pronto, tá aqui. Ou então eu poderia clicar e carregar isso. Então, isso é importante. Muito bem. Você tem uma outra coisa importante também, que são os scripts. O que é o script? É a programação que faz o Godot funcionar. A linguagem de programação do Godot é o GDScript. Na verdade, ele tem duas: o GDScript e C#. Só que o C# é meio complicado de usar. Então, para essas aulas, eu vou usar o GDScript. O GDScript lembra muito Python. Então, quem sabe um pouco de Python vai ter facilidade de pegar a parte de programação. Tá? Então, essa programação que eu coloquei aqui faz o quê? Faz isso daqui, ó. Eu uso a seta da esquerda, seta da direita, seta para cima, seta para baixo e assim por diante. Nos próximos vídeos nós vamos falar do GDScript. A próxima aula, aliás, nós vamos fazer uma aula para a gente introduzir o GDScript para você. Muito bem. Estou no script, clico aqui no 2D, eu volto para a tela de edição. Aqui é para o 3D, não tem nada. Aqui, o que é o AssetLib? É uma biblioteca de elementos que você pode usar, de elementos, códigos, exemplos que você pode usar para incrementar o seu jogo. Tá? Bom, aí para você voltar, para você dar um play, a gente já viu que é aqui. E aqui você pode, você vem aqui cena, nós já vimos, né? E aqui projeto, para eu voltar para a tela principal, eu venho aqui sair para a lista de projetos. Caso o seu projeto ainda não tenha sido salvo, ele pede para você salvar. Como o meu projeto já está salvo, ele vem direto para a tela de seleção de projetos. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, você pode escrever nos comentários. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!